Neemias. A paz do Senhor para todos e que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê vitória. Vou ler aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito desta forma: Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disto fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vos abri as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Malaquias, um profeta que desapareceu. O profeta Malaquias não acha registro dele porque ele desapareceu. Quando ele profetizou, foi só aquela profecia. Não há relatos, não há mais nada, nem livro, nada escrito sobre Malaquias, a não ser estas profecias. Um livro com 3 capítulos. Interessante, irmãos, que a última profecia dele foi sobre essa questão dos dízimos e das ofertas. E ele começa falando: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Ele não está falando se todo Israel rouba a Deus. Ele não está falando roubará todo Israel a Deus. Não, ele não está falando isso. Ele está falando roubará o homem a Deus. Ele não está falando roubará toda a congregação a Deus. Não, ele não está falando isso. Ele está falando roubará o homem a Deus. Ele está sendo específico, ele está sendo direto, ele está sendo objetivo, ele está sendo claro. Porque a época que o Malaquias foi levantado por Deus para profetizar essa palavra, a igreja vivia a época do cativeiro, chamado cativeiro babilônico. E na congregação, depois que Josué partiu, eu já até comentei sobre isso, depois que Josué partiu, entrou um outro sacerdote na igreja, que ele não obedecia a Moisés como devia obedecer. Ele não obedecia a Deus como devia obedecer na questão dos dízimos e ofertas, porque isso era um estatuto que Deus deu para Moisés. Deus disse a Moisés: você pega os dízimos do azeite, do vinho novo, do mosto, e dá para a tribo dos levitas, a 12ª tribo dos levitas. Quem era a segunda tribo, essa 12ª tribo? Era uma tribo que Deus separou entre as 12, Deus separou essa 12ª, porque Deus queria que eles cuidassem das coisas de Deus, que eles fossem pregadores, que eles fossem cantores, que eles fossem aqueles que limpavam os vasos, que limpavam a tenda, que limpavam a igreja. Era esse o trabalho dos levitas, auxiliar Moisés. Deus não disse: Moisés, você fica com os dízimos do azeite. Não, não foi assim que Deus disse. Deus não mandou Moisés ficar com os dízimos, nem do azeite, nem do mosto, e nem do cereal, nem do vinho novo. Deus não mandou Moisés ficar com isso, com esses dízimos. E era dízimo de mantimento, para que haja mantimento na minha casa. E Moisés obedeceu a Deus em tudo esse estatuto. Essa lei, Moisés obedeceu. Josué também obedeceu. Porque quem tinha posses dava os dízimos, quem tinha mais condições dava o dízimo, e esse dízimo era para essa tribo. Era administrado e repassado para essa tribo de Israel.
E Malaquias foi usado por Deus para repreender o homem. E esse homem era quem? Eliasabe, Sambalate e Tobias. Porque eles estavam na administração da igreja na época, mas eles não estavam obedecendo esse estatuto. Eles estavam metendo a mão, eles estavam roubando. E por causa desse motivo, as outras tribos, as 11 tribos, a maioria já não estavam mais contribuindo. A maioria já não estava dizimando, não estava dando oferta, não estava mais mandando nada para a congregação. O que é que ele fez? No quarto onde era colocado os dízimos, ele fez um quarto para Sambalate. Ele fez uma casa para Sambalate no local que depositava os dízimos, porque havia sido reduzido, porque ele era ladrão, ele roubava. Então alguns israelitas que eram mais espertos falaram, não vamos, ele não está cumprindo o mandamento de Deus, ele não está obedecendo a Deus, também nós não vamos dar. Inclusive os levitas que trabalhavam na casa de Deus também pararam e foram cada um cuidar do seu campo, do pequeno campo que eles tinham, a pequena casa onde eles moravam, que eles eram a tribo mais simples, mais necessitada, mais pobre, vamos dizer assim. Eles também pararam. Então Deus pegou o profeta Neemias, que estava trabalhando de copeiro, e ponhou no coração dele de consertar a casa de Deus. Muitos pregadores só falam sobre o muro, construção do muro, mas não falam sobre essa questão, que foi a última das questões que ele colocou em dias, expulsando Eliasabe, Sambalate e Tobias da igreja. Ele expulsou. Eles administravam, mas ele expulsou eles. Porque eles eram ladrão, eles roubavam. Eles não ajudavam os necessitados. Porque esse dízimo também era para ajudar os necessitados. Mas eles não ajudavam. Então, Malaquias apareceu e começou a falar, pregar, para que não roubassem ao Senhor. Porque o homem está sendo específico, é o que administra a igreja, é o que administra o ministério, que mete a mão naquilo que não é dele. Até os políticos têm obrigação de cuidar da cidade. Até os políticos têm obrigação de administrar aquilo que é imposto. De repassar o imposto, oferecendo melhores obras, saneamento, saúde, educação. Essa é a função dos políticos. Mas na igreja de hoje, no Brasil, os ministérios, os caras que abriram o ministério, estão metendo só a mão, estão enriquecendo, ficando ricos ilicitamente, porque estão roubando, e não ajudam nem os pobres, nem os necessitados, nem um doente, nem um cibaleno, nem um doril para tirar a dor de cabeça de alguém que estiver dentro da igreja tem. A igreja não tem nada. Alguns ministérios não têm nada. Porque os ministérios estão sendo administrados por homens que roubam a Deus, homens infiéis. Então Neemias, quando expulsou os 3 que haviam sido consagrados, que haviam sido ungidos para administrar, quando Neemias expulsou, Neemias colocou outras pessoas. Porque ele achou eles fiéis, capazes de administrar com dignidade, com seriedade, com honestidade, os bens que Deus havia determinado, cumprindo assim um estatuto que foi dado a Moisés. Moisés obedeceu, Josué obedeceu, mas muitos pastores no Brasil estão roubando o povo. São gananciosos. E algumas igrejas que estão começando agora com 5 membros já estão começando errado. Já começa errado. Já começa na pilantragem, já começa na malandragem. Roubando, enganando o povo. Faz campanha para comprar carro, faz campanha para comprar avião, faz campanha para comprar terreno, mas para ajudar os pobres, não. Repassar para o corpo de obreiro, os professores, os pregadores, os missionários, os evangelistas, eles não repassam nada. Eles estão roubando a Deus, roubando a nação. Porque da mesma forma que os outros foram tidos como ladrões que estavam roubando a Deus, roubando a nação, não está sendo roubado só quem deixou de receber. Está sendo roubado também aqueles que contribuem. Porque contribui de boa fé, usa a fé, usa a alegria do Espírito Santo para contribuir e não é repassado. Mas Deus vai cobrar. Aliás, já está cobrando, através da minha pregação, através da minha palavra. Já está cobrando. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça a verdade. E quem não quiser ouvir, que não ouça, mas a verdade está sendo falada. Então, é necessário que o homem siga e obedeça ao estatuto de Deus. Não interessa se eu tenho necessidade.
Eu tenho que obedecer aquilo que Deus me dá para fazer. Eu tenho que obedecer o estatuto. Ah, mas não tem condições. Não interessa, não justifica. Não justifica. Desonestidade nada justifica. Transgredir um estatuto divino não justifica, nada justifica. É por isso que tem muitos pregadores que não vão mais nem na igreja. Outros estão lá no mundo, perdidos, angustiados, chorando por dentro, porque foram roubados, e tem uns que nem sabem que foram roubados, que estão lá, que estão distantes da igreja porque foram roubados, nem sabem, mas estão fora. É porque no Brasil eles não seguem a lei de Deus e nem seguem a lei do Brasil. Porque se eles seguissem a lei do Brasil, saberiam disso. Saberiam disso. Se eles obedecessem a lei brasileira, saberiam disso. Que põe a mão num bem alheio é roubo. É isso que diz a lei brasileira. Aí nem são políticos nem pastores, eles são mercenários, vigaristas, pilantras, sem vergonhas, que não têm vergonha na cara. Que enganam o povo. Que enganam o povo, roubam o povo. Não terá permanente a vida eterna. Não terá permanente neles a vida eterna. Mas aqueles que fazem de boa fé, Deus os honra. Mas aqueles que contribuem com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, Deus honra estes. Eu não digo para não contribuírem, mas que contribuam só pela fé, irmão. Se der alguma coisa, dê só pela fé. Porque Deus vai abençoar pela tua fé. Deus vai te dar vitória pela tua fé. Pela tua fé. Porque se depender da administração, está perdido. Se depender deles, está perdido. Quanto mais eles têm, mais eles querem. E os que não têm nada já começam errado. Mas você que gosta de dar oferta, que gosta de abençoar a obra de Deus, abençoe com fé no Deus Todo-Poderoso, com fé no Senhor dos Exércitos, porque Ele é fiel, verdadeiro e justo, para retribuir em dobro, para fortalecer-te, para te guardar na presença dEle. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo que a vide não dê fruto, mesmo que a terra não produza nada, faça pela fé em Jesus Cristo. Não faça nada fora da fé. Não faça nada sem fé. Faça pela fé. E quem tem fé tem alegria. Quem tem fé tem prazer. Quem tem fé se alegra na presença do Espírito Santo. E que a glória de Deus esteja sobre cada um que usa a fé, que crê em Jesus Cristo. Não olhe para eles. Não olhe para eles, a não ser aqueles que são chamados para repreendê-los, para corrigi-los. A não ser estes. Porque ser profeta não é para qualquer um. Ser pregador não é para qualquer um. Tem que ser santo, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser sincero. É assim que Deus levanta homens fiéis. Deus não quer pregador em adultério, não. Deus não quer pregador que vive em adultério. Deus não quer profeta que se corrompe com o mundo, não. Estes não são profetas. Se são de Baal e não de Deus. Não de Jesus Cristo. Não faz parte do ministério do reino dos céus. Não faz parte do reino de Deus. Mesmo usando as Escrituras. Qualquer um pode usar a Bíblia.